Boa noite, irmãos. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus para nós iniciarmos. Em seguida nós iremos cantar o cântico Aclame ao Senhor. Abra a tua Bíblia no Salmo 150. Salmo 150. O salmista aqui faz um chamado a que louvemos ao Senhor. O Salmo nos diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, declarar o quão grande Ele é e que terra e céus proclame o aclame. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amém. Força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com todo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos,
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Louvamos-te, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, pois a despeito de nós, o Senhor tem sido misericordioso, bondoso e gracioso. Louvamos-te pelos benefícios com os quais o Senhor nos tem contemplado. Primeiramente, a salvação em Cristo Jesus, quando o teu amor imensurável foi expresso na morte do teu Filho, ó Pai, para nos salvar, nos resgatar e nos libertar do pecado e das algemas de Satanás. Ó Pai, que não nos esqueçamos disso, antes que tenhamos um coração grato, que reconheça tudo que o Senhor tem feito por nós. E também, ó Pai, por aqueles livramentos, muitos dos quais passam despercebidos por nós. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essas bênçãos e também pedimos humildemente que teu Santo Espírito abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender mais da tua palavra, para que guardemos a tua palavra em nossos corações para não pecar contra ti. Ó Deus, que também coloquemos a tua palavra em prática e que a cada dia possamos ter um conhecimento que nos leve a viver na tua presença e termos mais comunhão contigo. Esta é a nossa oração, o nosso pedido e aquilo que de fato necessitamos. E fazemos isso nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Ok. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 42 ao 48. É um texto que nos é bem conhecido e que servirá para a introdução dessa nova série de estudos que nós teremos em janeiro. E qual é o tema da série? Valendo 10 pontos. Encontros com Jesus. Há uma frase muito interessante do pastor e escritor Tim Keller, na qual ele diz: Jesus mudou a vida de cada pessoa com quem se encontrou nos evangelhos, por meio de experiências e palavras poderosas. Esses diálogos nos oferecem propostas a nossos questionamentos e dúvidas ainda hoje. Ou seja, as mesmas respostas que ele deu lá no passado, ela nos serve hoje. Nós podemos aplicar ao nosso presente. Ela soluciona e responde questionamentos que nós mesmos fazemos. E é o que nós vamos ver hoje, né?
Eu conversando com o reverendo Maurício, eu dizia que é muito bom no estudo bíblico, nós temos um espaço que nós não temos aos domingos, na hora da pregação, que é os irmãos participarem, fazerem perguntas, se estão à vontade, sintam-se à vontade para fazer isso, e também de nós tratarmos mais a fundo dados que vão nos ajudar a interpretar textos que nós conhecemos e que até mesmo temos algumas interpretações populares e ficamos com elas sem mesmo questionar se de fato é assim. Então nós temos uma oportunidade maior de discutirmos sobre o texto e chegarmos à conclusão de qual é o assunto principal deste texto. O que ele nos ensina, o que ele nos fala. Qual foi a intenção do evangelista Lucas colocar em seu evangelho? O que ele queria para os ouvintes daquela época? Sabendo qual é o assunto para aquela época, nós então transportamos este assunto para nós e aplicamos a nossa realidade. Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 42 ao 48. Na verdade, é o finalzinho do versículo 42. Não é? Enquanto ele ia, Jesus, que estava indo curar a filha de Jairo, as multidões o apertavam, tanto ele quanto Jairo e seus discípulos. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara todos os médicos, com todos os médicos, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando você lê essa história, que é muito conhecida, o que você entende dela? Qual é o ensinamento que você tira deste episódio? Vamos ver se está funcionando. O que este encontro nos ensina? O que você acha? Vamos lá, um de cada vez. O poder da fé. O poder da fé da mulher. Sim, o poder da fé da mulher. O que mais? Essa fé era tão grande, eu acho, que ela não precisou nem pedir a ele. Ela achava que o fato de ela ficar já era o suficiente para ela, né? Sim. Não haveria necessidade de estar pedindo a ele diretamente, né? Então a fé daquela mulher era tão grande que ela nem precisou ter um contato mais próximo, apenas tocou nas orlas. Ok, o que mais? Ela foi ao encontro. Sim. Desculpa, eu estou... Se bem que eu estou perguntando aleatoriamente, vai ser difícil passar o microfone, né? Mas vamos... Assistente de papo. Obrigado. Acho que é isso, resumidamente, ele estava de costas, você vê que ela vem por trás dele e toca, né? Ela foi ao encontro dele. Acho que é por aí. Sim, ok. Quem mais? O Guilherme levantou a mão? É o Guilherme, né? Você está tão escurinho que eu quase não reconheço. Foi bom lá, né? E Natal? Ceará? Fortaleza. O sol lá estava fogo, né? Tava literalmente, né? Quem mais? O que este encontro nos ensina? Já foi dito, a fé dela, a disposição em tocar em Jesus. O que mais? O que este encontro nos ensina? Quando você lê
você diz, olha, eu estou vendo atitudes aqui, ou estou vendo ensinamentos que são aplicáveis à minha vida. Quais são esses ensinamentos? Ela venceu as barreiras. Ela venceu as barreiras. Quais são essas barreiras? A multidão apertava. A multidão apertava. O que mais? As pessoas impediam. A multidão apertando, as pessoas impedindo dela se aproximar de Jesus. Sim, o que mais? Tem mais alguma outra barreira? Eu acho que uma barreira era o orgulho, né? Dela reconhecer que precisava ir até ele para poder ser curada. Uhum. O orgulho, que possivelmente ela poderia ter. Ok. Alguém mais quer falar? O reverendo Maurício está muito esperto. Alguém levantou a mão para coçar a orelha, ele já... A própria doença já era uma barreira grande. Já era uma barreira. Ela era discriminada por causa da doença. Exato. Cerimonialmente ela era considerada imunda. Senhor José Ribeiro, presbítero. Preconceito de seguir Jesus. Uhum. Preconceito. Havia um preconceito também de pessoas em relação a ela, né? E também, talvez, aí uma dificuldade dela mesmo se aproximar. Ok. Mas a melhor forma de nós sabermos qual é o ensinamento principal do texto é analisarmos o contexto dele. É verificarmos qual é a intenção do autor. Vocês já assistiram aquele filme, O Colecionador de Ossos? Bem crente esse filme, né? Já assistiram, né? É muito... O senhor não assistiu? O senhor fez um... É com o Denzel Washington. Que ele é um paralítico? Isso, exatamente. Ele é um paralítico e ele é um detetive muito capaz, muito inteligente. No entanto, ele não pode se locomover. Então ele usa a Angelina Jolie, é isso? Jolie? Aquela lá. Ele a usa para que ela faça, para que ela colha os dados, e ele vai ajuntando aqueles dados como se fosse um quebra-cabeça, para então chegar a uma conclusão, para descobrir o autor do crime. E qual seria o próximo crime, quando ele descobre que o autor, na verdade, está se inspirando em um livro. Então ele comete crimes baseados em um livro. Então ele começa a juntar os dados, chega a algumas conclusões, e começa agora a descobrir qual é a intenção deste criminoso. Hoje nós vamos fazer algo parecido. Vamos ajuntar os dados para descobrir qual é a intenção não do criminoso, mas do evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Qual foi a intenção dele colocar este relato no Evangelho? Embora ele não seja o único a citá-lo. Primeiro nós vamos entender algumas coisas. As seções do Evangelho de Lucas. Vamos lá para o capítulo 1 de Lucas. Puxa vida, ficou muito difícil de enxergar, né? Eu vou tentar melhorar aqui rapidamente. Acho que se colocar no preto fica melhor. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos aí o prefácio. O que ele nos diz? Alguém poderia ler? Quem está com o microfone? Reverendo Maurício, por favor. Veio, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Qual é o objetivo de Lucas? Segundo este trecho
do evangelho que nós lemos? Qual é? Ele tem um objetivo, não tem? Qual é o objetivo? Dar uma exposição a quem? A Teófilo. Sobre o quê? Sobre tudo o que aconteceu referente ao Evangelho, à história de Cristo. Ele está contando uma história. E ele faz investigações. Possivelmente, Lucas ele foi ter com pessoas que conheceram Jesus pessoalmente. Quem sabe até mesmo alguém muito próximo de Maria, ou a própria Maria, porque ele tem dados importantes que os outros evangelistas não têm. Por exemplo, Lucas é o único evangelista que fala sobre a infância de Jesus. O senhor tem cara que já fez seminário. Vocês já perceberam isso? Que Lucas, ele fala sobre a infância de Jesus, algo que os outros evangelistas não falam. Então nós temos a primeira seção, que é o prefácio, onde nós vemos o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho escrito por Lucas. A segunda parte vai do versículo 5 do capítulo 1 até o capítulo 4 do versículo 13. Ele começa a contar os primórdios, a história de Jesus, como tudo começou. Então você vai ver, deixa eu voltar aqui para a Bíblia. Você vai ver a seguinte sequência: predições referente ao nascimento de João Batista, que vai do versículo 8 ao versículo 23. Depois, do versículo 26 ao versículo 38, você vê uma predição do nascimento de quem? De Jesus Cristo. Aí no versículo 39 ao 45, você vê Maria visitando Isabel. Nós temos o cântico de Maria. Depois temos o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias. O tema da alegria é muito claro no Evangelho de Lucas. Ele começa mostrando a reação alegre daquelas pessoas que receberam a notícia do nascimento do Messias. E como que ele termina? Como que Lucas descreve o finalzinho do seu Evangelho? Lá no capítulo 24. Versículos 52 e 53, os dois últimos versículos do Evangelho. O que diz? Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, depois da notícia de que o Messias tinha ressuscitado, tomados de grande júbilo, de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. O Evangelho ele começa com alegria e termina com alegria. É um evangelho também que destaca muito os papéis das mulheres. Alguns estudiosos vão dizer que é um evangelho, esqueci o título, mas parafraseando, é o evangelho das mulheres. A ideia de que as mulheres são muito citadas. Então são características do evangelho de Lucas. A terceira seção, ele fala do ministério de Jesus na Galileia. E vai do capítulo 4, do versículo 14, capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 50. E esta sessão, ela tem como intuito responder à pergunta: seria Jesus o Messias? De fato, ele é o Messias? Se ele é o Messias, quais são suas credenciais? O que garante que ele é o Messias? Se eu te perguntasse isso, como você responderia? O que garante que Jesus é de fato o Messias prometido a Israel? Eduardo? A ressurreição. O que mais? Mas repare, vamos tentar analisar a partir daquelas pessoas que ainda Jesus não tinha morrido e também, obviamente, não tinha ressuscitado. De repente, um homem começa a pregar, a ensinar, e as pessoas começam a questionar: seria esse de fato o Messias? E por que elas questionam? Porque haviam muitas pessoas que se diziam Messias. Seria este mais um impostor? Vocês lembram
do texto que diz... eu faço a pergunta primeiro, né? Já é dando a resposta. Quem veio para matar, roubar e destruir? Quem? Os ladrões e os salteadores, né? Vocês aprenderam porque eu já disse isso antes. Mas geralmente as pessoas falam, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Lá em João capítulo 10. No entanto, o que Jesus está dizendo é que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E no versículo 8 do capítulo 10, ele diz: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus está se referindo aos falsos messias, que reuniam pessoas, se diziam os messias, mas quando a coisa ficava feia, o que eles faziam? Eles fugiam. Eles usavam o rebanho em prol deles mesmos, mas eles não estavam dispostos a morrer. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele não foge, como os mercenários, os falsos messias. Então era comum levantarem messias naquela época. E a pergunta daquele povo é: como eu sei que Jesus é de fato o Messias? O que vai dizer? Quais são as suas credenciais que testificam que ele é o Messias? Então repare, ele está iniciando o seu ministério na Galileia. Ele ainda não morreu, ele ainda não ressuscitou, não é? Então está mais difícil. Como aquelas pessoas poderiam ter certeza que ele era o Messias? Estamos chegando próximo. Ele evangelizava os pobres, ele libertava os cativos, ele expelia demônios, tudo que o profeta disse que o Messias faria. Exatamente, exatamente. O senhor ganhou mais 10 pontos. Eu estou... Não era só o fato dele fazer todas essas maravilhas, é que essas maravilhas já haviam sido preditas que o Messias faria. Então as credenciais do Messias, ou melhor, a credencial é aquilo que está lá em Isaías, capítulo 42, vamos ver se é isso mesmo. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Alguém leia, por gentileza, quem estiver com o microfone. Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu eleito em quem te compraste. A minha alma perlinha o meu espírito sobre ele, e a justiça produzirá entre os povos e nações. 61, que nós vamos ler também logo mais. Então o versículo 1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Lembra que Deus Pai diz isso quando Jesus Cristo está sendo batizado? Você tem o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba, e tem a voz do Pai dizendo: este é meu filho, em que minha alma se compraz. O texto continua e diz: pus sobre ele o meu espírito. Essa era a credencial do Messias. Ele teria sobre si o Espírito de Deus. Agora, veja, lá no capítulo 4 de Lucas, olha a ênfase do evangelista em um aspecto da vida de Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos no capítulo 3, nós temos o ministério de João Batista. Do versículo 21 ao versículo 22, nós temos ali um período de transição, o batismo de Jesus. O ministério de João Batista está ficando um pouco para trás, e agora ele está introduzindo o ministério de Jesus Cristo, que vai começar no capítulo 4. Antes de começar o seu ministério, nós temos o episódio da tentação. E no versículo 1 do capítulo 4, o que diz? Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Agora leia lá o versículo 14. Depois da tentação, o que diz o versículo 14? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia.
Quando ele chega lá em Nazaré, no versículo 16, ele está na sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, e o que ele lê no versículo 18? Quem está com o microfone? O Espírito do Senhor está sobre mim, Pode ler. pelo que me Senhor Adalto, deixa ele ler que ele está com o microfone, aí depois... Pode ler, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. E o versículo 19 diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O que eles perceberam, isso não é normal. O que ele está dizendo? Que ele tem a credencial do Messias. Ele está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou o Messias e está aqui a minha credencial. Eu tenho o Espírito de Deus sobre mim. Nessa terceira sessão do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, no finalzinho, você vai ver o cumprimento e as obras de Jesus testificando que de fato ele tem o Espírito de Deus. Ele tem a credencial do Messias. Por exemplo, abra lá em Isaías 11, versículo 2. Olha o que o profeta disse com relação ao Messias. Isaías 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, sobre ele estaria o Espírito do Senhor. O Espírito de... O que diz aí? Espírito de sabedoria. O que mais? Entendimento. Conselho e de fortaleza. Depois diz, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que mais ressalta aí? Qual é a ênfase? É sabedoria, conhecimento, entendimento. E aí você começa a ver episódios em que os fariseus querem confundir Jesus, querem enganá-lo, querem colocá-lo numa situação em que ele não tem saída, e ele começa a gaguejar, certo? Ele não sabe o que dizer, ele fica confuso, é isso que acontece? Não! Por que não? Porque o Espírito de sabedoria e entendimento estava sobre ele. Ele está estruturando o seu ministério na Galileia. Ninguém consegue confundi-lo, porque ele tem sobre si o Espírito de sabedoria. Mas Isaías também tinha dito outra coisa, lá no capítulo 4, versículo 4. Isaías 4, versículo 4. E outra pessoa, para vocês não ficarem desesperados na hora de procurar o versículo, vai ler lá em Isaías 61, versículo 1 ao 3. Que eu falo muito em cima e fica difícil, né? Eu assumo isso. Precisa olhar com a cara de brava para mim, Cat. Isaías 4, versículo 4. Pode ler. Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião, e tiver limpado o sangue de Jerusalém, do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Com espírito purificador. O Senhor irá lavar a imundícia. Ou seja, Ele iria purificar o seu povo de seus pecados. E você começa a ver episódios, por exemplo, em que Ele tocava em leprosos. E quando alguma pessoa toca em um leproso, o que acontece com ela? Ela fica contaminada, e naquela época, para os judeus, ela estava cerimonialmente impura. Mas com Jesus é diferente. Ele toca no leproso e o leproso se torna puro. Ele purifica. Você vê isso se cumprindo. Tudo nesta sessão, do capítulo 4 ao capítulo 9. Ele purificou leprosos, perdoou pecados, ele tocou e foi tocado na mulher com fluxo de sangue, que era considerada impura, e a tornou pura.
Então repare, ele tinha sobre si o espírito de sabedoria, o Messias tinha o Espírito Santo para purificar, e o Espírito Santo estaria sobre o Messias para libertar. Capítulo 61, versículo 1 ao 3 de Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E você percebeu que é este texto que ele lê lá na sinagoga? Em Lucas capítulo 4, no versículo 18, ele está dizendo: eu tenho uma credencial que testifica que eu sou o Messias. E no decorrer do seu ministério na Galiléia, estou ficando mais claro. Então, qual é o objetivo dessa sessão? É responder à pergunta: seria ele o Messias? E de fato, os discípulos têm certeza disso, quando eles começam a ver o que está acontecendo. Sabe por quê? Lá no finalzinho dessa sessão, no capítulo 9, versículo 18 ao 22, o que está acontecendo? Nós estamos caminhando para o finalzinho dessa sessão de Lucas, não é? Que tem como intuito responder: seria Jesus o Messias? E será que responde? Afinal, o seu ministério na Galiléia foi marcado por ensinos, debates, pregações, exorcismo, curas, controle sobre a natureza, ressurreições. Todos esses eram atos que testificavam que ele era o Messias, o ungido pelo Espírito Santo. E aí o que acontece? Lá no finalzinho dessa sessão, capítulo 9, versículo 18 ao 22. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Tá. Reparem que outras pessoas ainda tinham dúvidas, né? As pessoas que estavam mais distantes. Porque apesar dessas manifestações miraculosas do poder do Espírito Santo, do poder do Cristo, é necessária também a intervenção do Espírito Santo trabalhando no coração daquelas pessoas. No entanto, os seus discípulos já foram capacitados, tanto pelo Espírito, e eles já estavam vendo toda aquela realidade em volta deles, a ponto deles declararem: você é o Cristo. Você é o Cristo. Concluiu, era esse o intuito, o objetivo, responder: seria ele o Messias? E Pedro, liderando aí os discípulos, diz, os apóstolos, diz: de fato, você é o Cristo. Mas só que logo na frente, Jesus diz: agora eu vou morrer. O Filho do Homem será entregue. Né? Nós vemos isso nos outros evangelistas também. E o que Pedro diz? Pedro acabara de dizer que ele era o Messias. Mas quando Jesus fala que iria morrer, o que Pedro diz? Não, Senhor, não faça isso. Pedro, ele sabia que ele estava entendendo quem era Jesus, mas ele não entendia qual era a obra do Messias. Então a próxima sessão vai responder uma segunda pergunta. E qual é essa pergunta? Eles já sabem mais ou menos quem é Jesus, certo? O Messias. Falta eles saberem qual é a sua obra. Então, a partir do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, você vê uma ênfase nos ensinamentos de Jesus e sobre a sua obra, aquilo que ele há de fazer. Primeira pergunta: ele é o Messias? Sim, ele é. Mas os discípulos têm na mente a clareza de qual é a sua obra? Não. Então Jesus vai falar do capítulo 9 ao capítulo 19 qual é a sua obra. E aí chegamos à última sessão, que é Jesus chega em Jerusalém, que está muito difícil. Mas está mais fácil, né? Lá em cima.
Jesus chega em Jerusalém, que vai do capítulo 19 ao capítulo 24, versículo 53. E quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? Ele morre. E por que ele morre? Porque Jesus está mostrando com atos qual é a sua obra como Messias. Morrer pelo seu povo. Mas a morte não pôde detê-lo no túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscita. E é a obra também do Messias enviar o Espírito. Isso acontece lá em Atos capítulo 2, que é também escrito por Lucas. Ok, tudo isso, repare que nós estamos colhendo dados. Lembra do colecionador de ossos, né? Nós estamos colhendo dados. A nossa sessão está, ou melhor, o trecho que nós lemos do encontro de Jesus com a mulher enferma está em qual sessão? Qual? Em qual sessão que está? É só lembrar do capítulo. Qual capítulo que nós lemos? Capítulo 8, a partir do versículo 42, finalzinho do 42, certo? E o capítulo 8 está em qual sessão? Está nessa aqui, irmãos. Jesus na Galileia. E o objetivo dessa sessão é responder: seria ele o Messias? Por que eu fiz isso, dei toda essa volta? Porque é comum nós falarmos e entendermos que o texto tem a ver com a mulher. O que ela fez, a fé dela, como ela tocou. Mas na verdade a sessão não está falando da mulher. A sessão está falando de quem? De Jesus. A sessão ela não apresenta a mulher, ela apresenta Jesus como o Messias. A maioria das pregações que eu tenho escutado, que eu tenho assistido, eu vejo temas assim: as barreiras que impedem de você se aproximar de Jesus. O toque da fé. Mas essa não é a ênfase da sessão. A sessão está usando esse episódio para mostrar para os leitores de que Jesus Cristo é o Messias. E sobre ele havia o espírito de libertação. Afinal, ele veio para libertar os cativos. E aquela mulher estava presa, escravizada pela doença e também pelo pecado. O que Lucas está fazendo não é apresentar a mulher, mas apresentar Jesus como aquele que liberta os cativos. Esta é a ênfase. E é difícil para nós, porque é comum, irmãos, nós analisarmos a Bíblia e dizer assim: o que a Bíblia está falando sobre mim? Sobre as minhas necessidades, sobre as minhas dores. Mas na verdade a nossa pergunta é: o que a Bíblia fala sobre Deus? E o que Ele quer de mim? Nós devemos substituir a nossa visão antropocêntrica, o homem no centro, por uma visão teocêntrica, o Deus no centro. A sessão está falando sobre Jesus e o que Ele faz, não está falando sobre a mulher. Quando eles leram, eles diziam: realmente esse tem o Espírito Santo sobre ele, porque ele liberta os cativos. A profecia, lá em Isaías, capítulo 61, está sendo cumprida nesse episódio em que ele cura a mulher enferma. No entanto, antes, sua crucificação e ressurreição, no entanto, aí voltamos à pergunta, eu já estou me adiantando, mas voltamos à pergunta. Então, o que este encontro nos ensina? Lembra que foi a pergunta que eu fiz? Este encontro não nos ensina a olharmos para a mulher e copiarmos as atitudes dela. Mas este encontro nos ensina quem é Jesus. E Jesus se apresenta como um libertador, pessoal, compassivo e poderoso. Quem é este Messias? É aquele que foi ungido pelo Espírito Santo. Ele é o libertador, pessoal, compassivo e poderoso. Mas antes de nós vermos essa característica do Messias no texto, há uma cena. E que cena é essa?
O que está acontecendo aqui? Havia multidão, certo? Havia uma grande multidão. Por que havia uma grande multidão? Vocês lembram o que está acontecendo? O que Jesus está fazendo quando essa mulher o interrompe? Ele está indo para onde? Ele está indo para a casa de Jairo. Ele está indo para curar uma menina. Quantos anos essa menina tinha? 12 anos. Há quanto tempo aquela mulher estava doente? 12 anos. Nós começamos a pegar algumas situações, aspectos em comum de uma história com a outra. Agora imagina, um homem ele recebe a notícia: fizemos tudo o que poderíamos. Ele está recebendo essa notícia dos médicos, mas a sua filha não reage. Ela está morrendo, não podemos fazer nada. Somente um milagre para salvar ela. Ele, um milagre, onde eu vou arrumar um milagre? Ele, opa, lembrei. Eu sei de uma história aí de um rabi, de um mestre, que prega com autoridade, que cura enfermos. Só ele pode salvar a minha filha, só ele pode fazer esse milagre. E onde ele está? Ele está viajando. Aí ele fica sabendo que ele chegou. Quando Jesus chega à margem do rio, ele já vai logo ao encontro. E ele é um homem. A Bíblia diz que ele, qual era a função dele? Ele era o chefe da sinagoga, ele é um homem importante. Mas ele se prostra aos pés de Jesus e diz: minha filha está morrendo, ela está doente, tem misericórdia, cure ela, salve ela, faça um milagre. E Jesus então decide atender o pedido de Jairo. Jesus está caminhando, e eu acho que ele começa a imaginar: puxa vida, mas por que ele não vai mais depressa? Mas também essa multidão, eles não saem da frente. Irmão, se coloque no lugar daquele homem. Se fosse seu filho, prestes a morrer, se fosse um médico bom, um cirurgião, não é? Olha, esse é o único que pode salvar ele, mas ele está subindo. Primeiro, ele não vai de elevador lá para o andar onde está meu filho, ele vai de escada. Enquanto ele está subindo as escadas, todo mundo para ele. Agora esse cirurgião, que poderia salvar a vida da minha filha e do meu filho, ele decide atender uma outra pessoa que não parece estar tão ruim assim, né? E outra, se ela aguentou 12 anos, aguenta mais um pouquinho, né? O importante é minha filha. Eu acho que se Jesus, mudando de contexto, né? Se fosse um cirurgião na nossa época que fizesse isso, ele seria processado por negligência médica. Porque tem um caso mais grave. Mas Jesus então para. Imagina a cara de Jairo. Ah, meu Deus. E agora? E ele decide atender uma mulher. E qual é a situação dessa mulher? Ela está enferma. E ela tinha uma fé secreta. Repare lá os versículos 43 e 44 de Lucas capítulo 8. Alguém leia, por gentileza. Versículo 43 e 44. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Repare, essa mulher tinha uma fé, entre aspas, secreta em Jesus, mas Jesus recompensou essa fé, ele a revelou. Essa fé não é apenas para acreditar na história de Cristo, mas saber que Ele é real. É saber que o Evangelho ele é uma notícia, uma boa notícia, mas é também uma obra, e Ele também é uma pessoa, a pessoa do próprio Cristo. Quando nós falamos de fé, não é no sentido de você acreditar que Jesus existiu, assim como Pedro Álvares Cabral existiu. Mas é você crer, é você confiar nele. É você ter uma comunhão com Ele. Você ter contato pessoal. O Evangelho é Cristo. Um cristão é aquele que crê na mensagem do Evangelho, crê na obra de Cristo e teve um encontro pessoal com Ele. E isso está sendo construído na vida daquela mulher. E é importante nós pararmos para prestar atenção nisso,
que não é aquela mulher que se revela a Jesus, mas é Jesus que se revela a ela. Não fica tão claro, mas quando nós prestamos atenção, percebemos que é Ele que está se revelando a ela. Nós não o encontramos, antes Ele se revela a nós. E a quem Ele quer. É Jesus que busca, que chama. O texto vai dizer, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se dele. É uma reação dela. Ela se dá conta que ela não pode se ocultar de Jesus. É Jesus que está buscando. E o irmão? Meu irmão, se ele te resolveu achar, ele vai achar. Você não vai se esconder. Aquela mulher o havia buscado para ter a cura. Mas ele a busca para dar a ela salvação. No finalzinho ele diz, a tua fé te salvou. Em João 10, versículo 26 ao 29, o evangelista diz, as minhas ovelhas ouvem, Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém poderá arrebatar. Do jeito que a mulher o tocou, seria impossível de uma pessoa apenas humana se dar conta. A Bíblia fala que ela tocou na orla de suas vestes. E a palavra grega para orla aqui, ela aponta para pareciam umas franjinhas, sabe aquele negócio que tem uma cortina, que fica balançando assim? As franjas, né? Que tinha na túnica do judeu. Aquilo era usado para fazer referência à lei. Então ela toca ali naquele lugarzinho que não teria como uma pessoa comum sentir. Imagine, você está no metrô, na linha vermelha, 8 horas da manhã, você para lá no Brás, aquele empurra-empurra, você não sabe se entra, se fica, e aí alguém diz, alguém me tocou. Alguém me tocou. Eu falei, mas como tocou? Claro que tocou. E tocou na orla, lá nas franjinhas. Inclusive os sacerdotes usavam essas túnicas com umas setas bolinhas que faziam barulho. As campainhas, né? No caso, o sacerdote ele usava as campainhas, porque se ele entrasse no lugar santo do santo e morresse fulminado porque estava em pecado, ninguém poderia entrar naquele lugar. Ele tinha uma corda amarrada no pé, que aí, não estou escutando o barulho das campainhas, morreu, vamos arrastá-lo, não é? Mas os judeus comuns eram apenas umas franjinhas. E repare que Jesus ele se apresenta aqui como um libertador pessoal. É Ele que se revela, e Ele não faz acepção de pessoas, no que se refere à etnia, condição social, homem ou mulher, idoso ou jovem. E isto fica claro neste episódio, quando você começa a fazer alguns contrastes com Jairo. Jairo, ele era o quê? Um líder, um chefe da sinagoga. E ela, uma mulher anônima. Jairo, deixa eu só terminar isso aqui, aí eu já te dou a palavra. Jairo, ele era um líder religioso. E ela era excluída da comunidade religiosa, pois considerada impura, ela não poderia participar, por exemplo, das reuniões de adoração no templo. Ainda que ela ficasse no átrio das mulheres, nem no átrio das mulheres ela poderia ficar. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora estava à beira da morte. No entanto, ela sofre há 12 anos uma doença que a impede de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. E aquela mulher? Ela se aproxima de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Ela nem quer ser conhecida. E Jesus atende quem? A ambos. A ambos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é um libertador pessoal, que não fica escolhendo. Esse aqui é mais rico, né? É uma pessoa que vai dar uma condição melhor para estar conversando. Não, ele não faz. Ele não faz acepção de pessoas. Antes, como diz o salmista,
ele declara: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Daniel. Ele mandou que se retirasse, ficou só ele, o pai e a mãe. Depois desse pai, ele não fala nada para ninguém. Já a mulher, ele curou e toda a multidão ficou. Ficou claro para toda a multidão. Você vê por diversas vezes aquele termo que nós usamos na teologia, que é o segredo messiânico. Embora você vê ele se apresentando claramente no episódio da mulher enferma, e no episódio de Jairo ele já tem mais descrição, né? Eu ainda vou chegar em Jairo e falar de um aspecto importante nesse episódio em que ele ressuscita a filha de Jairo, onde demonstra ele agora não como um libertador pessoal, mas como um libertador poderoso. Daniel. Continuando a pergunta, né? O segredo messiânico. É por isso, então, que no 9:21, não conta isso para ninguém. É necessário que o filho se humilhe, tudo. É por causa disso, então? Não. Que nós estamos centrados nós estamos tratando aqui do caso do episódio da mulher enferma, não é? E a intenção é ver como Jesus ele se apresenta para os seus discípulos, sendo ele o Messias. Nós vamos ver 3 características dele nesse episódio. Ele é um libertador pessoal, ele é compassivo e ele é poderoso. Depois ele volta para o episódio de Jairo. E nós só vamos entender o que acontece na ressuscitação, quando ele ressuscita a filha de Jairo, se nós terminarmos agora primeiro a parte da mulher enferma. Então aguenta aí que nós vamos chegar lá. Estamos falando do primeiro episódio. O segundo a gente chega. Se você partir logo para a ressurreição da filha de Jairo, sem entender a mulher enferma, fica difícil. Então vamos terminar o primeiro episódio e a gente parte para o segundo. Passa o microfone, por favor, para a reverenda Sandra. Tá verdinho? Então, esse caso específico da mulher, que muitos pregadores costumam dar uma ênfase bem inadequada, porque nós vemos que Jesus não se satisfez com o toque secreto. Ele não achou isso adequado. Então, quando algum pregador diz, façam com essa mulher, toque em Jesus, Jesus não gostou do que ela fez se ficasse apenas nisso. Jesus chamou realmente, como está sendo ensinado aqui, para um compromisso pessoal. Exato. Que houvesse um envolvimento. Exato. Então, isso de roubar a bênção, isso de pegar a bênção furtivamente, não é adequado. E a exemplo do que aconteceu com pessoas como os 10 leprosos, em que 9 tiveram a bênção e foram embora, e que Jesus também não gostou, né? Então a ideia é de que a bênção é necessária no momento, a cura foi necessária, mas o que Jesus mais busca é salvar. Exato. E exatamente o segundo ponto. Então primeiro nós vemos um libertador pessoal. Está escrito pessoal ali, tá, gente? Vão pela fé. Olha lá, pessoal, está melhor lá. Ele é um libertador pessoal, ele se revela a nós, ele não deixou uma fé anônima, ele vai ao encontro daquela mulher, e nós entendemos ali que esse encontro, ele não parte daquela mulher, porque Jesus, ele já sabe o que está acontecendo, porque uma pessoa normal, era impossível de saber que alguém o tinha tocado. Ele como Deus, e como aquele que conhecia os pensamentos das pessoas que o rodeavam, ele já sabia o que tinha acontecido. Ele já sabia da história daquela mulher antes mesmo dela se revelar. E ele não faz acepção de pessoas. O segundo ponto é que ele se mostra nesse texto como um libertador compassivo.
Primeiro, nós vemos a condição daquela mulher. Ela não tinha saúde. Ela tinha dinheiro? Não tinha, porque ela já tinha gasto todo o seu dinheiro. E ela era considerada imunda cerimonialmente, por decorrência de sua doença, durante anos. Podemos inferir que ela era uma mulher solitária, ninguém poderia se aproximar dela. Abra lá em Levíticos, capítulo 15, do versículo 19 ao 27. Levíticos 15, 19 ao 27. Alguém leia, por gentileza. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, se for este o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo quanto que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre que ela estiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também, quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, este será imundo até a tarde. Se o homem coabitar com ela e sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda cama que sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á com a cama da sua menstruação, e toda coisa que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essa será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Olha só a situação daquela mulher. Há 12 anos essa situação. Não eram 7 dias, não. 7 dias, não. É simples concluirmos que aquela mulher, ela era segregada. Não tinha convívio familiar entre amigos. Se ela era casada, não podia ter filhos. Não podia ter a proximidade também do seu marido. Se ela fosse solteira, conclusão, não poderia se casar. Vivia segregada socialmente, religiosamente também, porque não poderia ir ao templo. E conjugalmente. Imagine as implicações não somente físicas da doença dela, mas emocionais e espirituais. Aquela mulher não tem apenas um problema físico. Toda essa condição traz a ela uma carga emocional, uma carga psicológica e espiritual também, porque ela não poderia ter um convívio no templo. Mas Jesus rompe a descrição daquela mulher. Repare que ela não poderia fazer aquilo, tocar em Jesus. Ela não poderia tocar em homem algum. Não é à toa que quando Jesus a busca, ela está como? Trêmula, com medo. Porque ela pensa, pronto, fui pega. E agora o negócio vai ficar feio para mim. Vai ficar mais complicado. Posso ser humilhada aqui na frente de todo mundo. E ele insiste que a pessoa que o tocara se apresente em público.
Olha que situação para aquela mulher. Talvez ela ficasse, pronto, e agora? E ela tenta fugir. E o texto diz que ela, percebendo que não podia se ocultar, trêmula, se apresentou ao Senhor. Versículo 45 ao 46. Aí Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E por que Jesus, ele quer que aquela mulher se apresente? Eu entendo como o reverendo Sandro também. Jesus está afirmando ali um compromisso. Não existe crente agente secreto. E mais do que isso, nós vamos ver no finalzinho que ele tem algo melhor para dar a ela do que a cura física. Primeiro, Jesus ele começa a curar aquela mulher integralmente. O testemunho público ele faz bem à alma do indivíduo que a faz. Como também para quem ouve, né? As pessoas começam a ver o seu testemunho, a mudança de vida. Você começa a pregar o Evangelho a partir da sua experiência com Cristo. Então é importante que aquele que foi alcançado por Cristo se apresente. Além disso, Jesus quer que o povo em geral saiba que a pessoa envolvida já não é mais considerada imunda. Que agora ela pode o quê? A voltar a conviver com as pessoas. Ela pode se casar, ela pode ter amigos. Jesus está mostrando que ela já não há mais motivo para que ela seja excluída do contato social e religioso. Na sinagoga ou no templo, né, na questão do convívio religioso. A pessoa que foi curada, ela devia agora ser recebida pela comunidade. Jesus está mostrando, olha, eu estou restaurando não somente o seu físico, mas existe aí uma cura emocional, psicológica, que é relativa, que tem relação com a impossibilidade que ela tinha de conviver com as pessoas. Mas Jesus quer dar a ela a cura espiritual, não somente física, não somente emocional, mas Ele quer dar a ela também a cura espiritual. Jesus não só se compadece das dores psicológicas, emocionais daquela mulher, mas Ele se compadece de sua alma, Ele a salva. Na verdade, o que Ele está fazendo a salvá-la é assegurar que ela vai ser uma pessoa saudável, psicologicamente e emocionalmente. Porque do contrário, se ela não tivesse esse encontro, essa salvação de Cristo, ela voltaria a ser uma pessoa triste. Eu lembro agora de Marcos capítulo 2, que conta a história daquele paralítico que é carregado pelos seus amigos, e os seus amigos o colocam no ponto certo que Jesus estava pregando na casa. Aquele paralítico ele cai, entre aspas, né? Ele é colocado na frente de Jesus, e o que Jesus faz? O que Jesus faz? Cura o paralítico, não é? Não! Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. Agora imagina uma campanha de cura numa dessas igrejas grandes, né? Aí tem lá a campanha de cura. Aí Jesus está lá e alguém vai lá na frente, tem a chance de se aproximar de Jesus, e essa pessoa está aí na cadeira de rodas e se aproxima de Jesus. Jesus olha para ela e diz assim: pode ir, seus pecados estão perdoados. O que essa pessoa vai falar? Peraí, Jesus, o senhor não entendeu. Não sei se o senhor percebeu, mas eu estou querendo andar. O que Jesus está fazendo é resolver o verdadeiro problema do homem, que é o pecado. Quando Jesus olha para aquele paralítico, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Porque o que aquele homem realmente precisava não era de um par novo de pernas, mas é que o seu problema principal fosse resolvido. E por que Jesus o cura então? Porque os fariseus, os escribas começam a dizer entre si, a pensar: quem é este que pode perdoar pecado? Somente Deus. E é Jesus: para que vocês saibam que eu sou Deus, eu digo, levanta e anda.
Eu lembro de uma história de uma jornalista americana que ela é responsável por essas revistas de fofocas de estrela de Hollywood. Então ela acompanhou essas estrelas há muito tempo, no início da carreira até o final. Então Brad Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts. E ela dizia assim, que aquelas pessoas deram muito duro para conseguir o que elas conseguiram. Elas deixaram de ter amigos, de conviver, elas investiram a vida para serem uma estrela de cinema. E ela fala que, ela não é cristã, e ela continua no artigo dizendo assim, que a impressão que ela tinha é que essas pessoas via isso como a única esperança de ser feliz no mundo. Conseguiram uma carreira em Hollywood. E quando elas conseguiram, quando elas eram famosas, elas se tornavam pessoas chatas, pessoas ásperas, que se irritavam com qualquer coisa, e outras acabavam até mesmo em depressão, e nós vemos muitos casos de estrelas de cinemas que se suicidam. Aí ela termina o artigo dizendo assim, parece que Deus faz uma brincadeira de mau gosto com essas pessoas. Dá a elas o que elas mais querem, mas na verdade o que elas, quando elas têm, elas não querem o que elas realmente queriam, que era a paz. O que Jesus nos diz, como os evangelistas apresentam o Senhor, Ele nos mostra que Deus não faz brincadeira com ninguém. Deus não dá um par de pernas novo para aquele homem, para aquele paralítico. Ele não apenas cura aquela mulher, Ele resolve o problema principal dela. Ele a salva, Ele perdoa os pecados, Ele a restaura, para que ela seja de fato verdadeiramente feliz. Se ela não fosse uma pessoa salva, ela poderia vir a ter os mesmos problemas de outrora, emocionais e psicológicos, mas Ele está assegurando a saúde daquela mulher integral. Então nós vemos que esse libertador, ele se compadece da condição da mulher, Ele dá a ela a cura emocional, mas principalmente Ele quer dar a ela a cura espiritual. Ele quer dar a ela a salvação. E como esse texto é concluído? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora sim ela pode ter paz. Não é porque o problema físico dela foi resolvido, mas porque ela foi salva. Esse libertador, ele se apresenta então como um libertador compassivo. Mas ele não é somente um libertador pessoal e compassivo. O último ponto aqui para nós concluirmos. Ele é um libertador também poderoso. Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Há pessoas que dizem assim, o tempo vai resolver. Com o passar do tempo, a mágoa sai, as coisas se resolvem. Tinha um professor que ele dizia que a avó dele falava assim que o tempo não cura. A única coisa que o tempo cura é queijo. Mas o seu ser não cura. Aquela mulher, ela já tinha perdido a esperança do tempo. Afinal, ela estava há quanto tempo? 12 anos. O tempo não resolveu o problema dela. Mas você diz assim, mas se você tiver dinheiro, aí sim as coisas se resolvem. Aquela mulher tinha dinheiro? Tinha, mas naquela hora ela tinha perdido todos os seus haveres com os médicos. O dinheiro não resolveu o problema dela. Mas você diz, a ciência sim vai resolver. A ciência está melhorando a cada dia, nós vamos viver 200 anos. Mas será que a ciência resolve o problema da humanidade? Os médicos não resolveram o problema dela. Jesus está mostrando que Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. O tempo não tem o poder de melhorar as coisas. O dinheiro não tem o poder de melhorar as coisas. A ciência não tem esse poder. Somente o libertador, o Messias, tem esse poder. Ele é poderoso. Nada disso resolveu o seu problema. Nada dessas coisas, dinheiro, ciência, tempo, não havia poder nessas coisas para libertá-las. Somente Jesus Cristo pode libertar.
E ele é o Messias libertador. Ele é um libertador pessoal, compassivo e poderoso. E aí você volta um pouquinho, lá no capítulo, lá em Lucas, volte um pouquinho. Volta uma folha, vai lá para o capítulo 8, do versículo 22. Algumas Bíblias têm um título em cima, não é? E qual é o título que você lê aí? Jesus acalma as tempestades. Esse Jesus, esse Messias, ele tem poder sobre a natureza. Ele é poderoso. Aí você anda um pouquinho, você tem a mulher enferma, né? O texto que nós lemos mostra que esse Jesus tem poder sobre as enfermidades. Você anda mais um pouquinho e ele vai e ressuscita a filha de Jairo. Esse Jesus tem poder sobre a morte, o inimigo mais implacável da humanidade. Estão entendendo o que Lucas está fazendo? Ele está apresentando para os seus leitores Jesus. E quem é esse Jesus? Ele é um libertador, pessoal, compassivo e poderoso. E com base nos outros evangelistas, nós vemos aquela cena tão bonita como ele ressuscita a filha de Jairo. Ele pega na mão dela e diz, Talita cumi. Alguns estudiosos, eles sugerem que se nós fôssemos traduzir de uma forma literal para a nossa época, seria mais ou menos assim: menininha, se levante, está na hora de acordar, porque se Jesus estiver segurando a tua mão, a morte é como um sono para ele. Ele acorda de forma carinhosa. Isso mostra, isso revela o poder de Jesus. Ele tem poder sobre as circunstâncias, ele tem poder sobre tudo, ele tem poder sobre a morte. E para encerrarmos, a pergunta é, tá, e que isso tem a ver com a minha vida? Eu que já sou salvo, que fui encontrado por Jesus. Nós vemos que o texto mostra quem ele é e também mostra o nosso dever. Quando nós nos damos conta a que Deus servimos, a quem é o nosso Senhor. 1 Pedro 2, versículo 9, o texto nos diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que o texto está dizendo? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu escolhi vocês. Vocês agora são povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim do quê? Qual é o propósito nosso? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E neste texto, quais são as virtudes de Jesus? Quais são? Ele é um libertador pessoal, ele é um libertador compassivo, ele é um libertador poderoso. E como você mostra para as pessoas quem é esse Jesus? Quais são as atitudes que você tem para mostrar que Jesus é pessoal, compassivo e poderoso? Como você revela isso às pessoas? Está pensando? Será que alguém no convívio com você pode olhar e dizer assim: olha, esse Jesus ao que o presbítero José Ribeiro serve é um Jesus poderoso? E como que ela chegou a essa conclusão? O que o presbítero José Ribeiro pode fazer para ela chegar a essa conclusão? O que o presbítero José Ribeiro pode fazer para proclamar as virtudes deste Deus libertador que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Como o Eduardo pode mostrar para as pessoas ao seu redor, para os seus familiares, que esse Jesus é compassivo? É ele dando uma boa bronca em alguém, né? Como? Como eu mostro que esse Jesus é pessoal? Estão entendendo? A sua vida, não somente a sua vida, mas o que você diz também. Como você prega de Jesus, irá proclamar as virtudes dele.
ou não. Se você crer em um Jesus compassivo, pessoal e poderoso, você deve proclamá-lo. Do contrário, você não está cumprindo com o seu objetivo. Ele é um libertador compassivo. Vou começar pelo compassivo. Ou melhor, ele é um libertador pessoal, que foi o primeiro ponto. A igreja mostra isso através da comunhão mútua, do contato, da preocupação, se aproximar. Eu tenho alguns dados aqui, permitam-me citá-los. Olha, que interessante. Isso daqui é um trecho de um livro. As pessoas estão cada vez mais ocupadas, isoladas e solitárias. As grandes cozinhas e salas de estar, que eram designadas para o contato humano, estão sendo substituídas por grandes closets, escritórios caseiros e salas de entretenimento pessoal. O tempo, dinheiro e energia têm sido gastos em passatempos impessoais, tais como um animal de estimação, um tratamento de beleza. Em 7 anos, o tempo gasto com animais de estimação aumentou mais de 15%. E a quantidade de tempo gasto com o cuidado pessoal aumentou mais de 10%. Tornamo-nos uma nação de pessoas atraentes, que passam as noites sozinhas, em casa, com seus animais de estimação, assistindo programas de TV sobre relacionamentos e tomando medicação para a depressão causada pela solidão. Como você tem mostrado neste mundo que nós vivemos que Jesus é um libertador pessoal, se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas? Pesado essa pesquisa, não é? Repare que nós estamos vendo o que ele é e o nosso dever, em face daquilo que ele se mostra ser. Ele é um libertador compassivo. Tem uma frase de John Stott, que eu acho muito interessante. Ele diz: a comunhão mútua na igreja é muito mais cômoda do que um serviço em um ambiente indiferente e hostil lá fora. É claro que fazemos incursões evangelísticas casuais no território inimigo, mas depois nos retraímos novamente do outro lado do fosso, em nosso castelo cristão. Ele está usando a imagem aqui de um castelo medieval. E ficamos na segurança da nossa própria comunhão evangélica. Puxamos nossa ponte levadiça e tapamos os ouvidos para os clamores daqueles que batem no portão. Ele está dizendo, a igreja está mais preocupada numa dinâmica interna, com coisas que devem fazer, sim, como ensaio do coral, reuniões para organizar projetos, são coisas que devem ser feitas. Mas nós não podemos nos limitar a isso. Porque quando nos limitamos apenas à nossa comunhão, estamos sendo compassivos como Jesus o é? Estamos nos compadecendo das pessoas que sofrem? Que não ouviram do Evangelho? Que passam necessidades espirituais, físicas? Será que você iria se compadecer de uma mulher encurvada, com uma doença grave durante 12 anos? Irmãos, no centro, quando você entra no metrô, se alguém cair, as pessoas pulam, mas ninguém levanta, não. E tem crente assim. Eu não lembro de quem fez uma brincadeira, encontrou um irmão lá no metrô, chegou por trás e cutucou, ele já virou para trás, já falando um monte de palavrão. Oh, desculpa, irmão. Está proclamando as virtudes de quem é o nosso libertador? Está sendo compassivo? E por último, Jesus é um libertador poderoso. Onde temos depositado a nossa fé? O amigo, que eu citei, desculpe citar aqui de novo, o presbítero José Ribeiro, o amigo do presbítero José Ribeiro pode concluir que ele crê num Deus poderoso através do seu testemunho. Quando ele olha e diz, ele não está depositando a fé no dinheiro, no tempo ou na ciência. Ele deposita a sua fé num Deus que pode todas essas coisas, que está acima de tudo isso. Onde temos buscado solução para os nossos problemas e daqueles que nos cercam?
Será o imediatismo? Poderá ter... Será que você busca as coisas, olha, você tem que fazer agora, ou daqui a pouco o tempo vai resolver isso? Quais são as respostas que você dá para as pessoas? Será que você diz assim, olha, a única solução para você é aquele médico que é muito bom? Tem hora que no nosso convívio, irmãos, nós apresentamos várias sugestões, várias soluções para as pessoas que nos cercam e nos esquecemos de apresentar Cristo. Procure um bom psicólogo. Esse problema é feio mesmo, ninguém vai resolver não. Eu vou ver se eu sei a notícia de algum psicólogo. Você está mostrando que Jesus Cristo é um libertador poderoso? Está proclamando isso? Não. Ele é um libertador pessoal, Ele é um libertador compassivo. Ele é um libertador poderoso. E nós devemos proclamar isso. Com as nossas palavras, sim. E também com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. Repare, nós estamos tratando aqui, vamos tratar esse mês, nosso estudo será encontros com Jesus. E olha como aquele encontro mostra quem Jesus é e o que nós devemos saber. É impossível você ser impactado por uma carreta e continuar sendo o mesmo, não é? É impossível você se encontrar com Jesus e continuar sendo o mesmo. Se você teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, isso implica em mudança. Isso implica que você deve proclamá-lo, mostrar ao mundo que Ele é pessoal, Ele é compassivo e Ele é poderoso. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Reverendo Maurício fará essa oração. E aí fica com fechamento. Pode ser? Obrigado. Amamos ao Senhor, nosso Deus. Esse Deus que cura, que liberta, que se compadece de nós, que sabe o nosso nome. Esse Deus está tão perto, tão presente. Deus que tira o nosso medo, porque é um Deus poderoso, capaz de nos mostrar o caminho, mesmo quando tudo está escuro. Deus que transforma, Deus que renova a nossa vida. Deus no qual nós podemos descansar. A Ti, nosso Deus, nós adoramos, servimos, amamos. E por Cristo Jesus, Pai, nós conhecemos tudo isso de Ti e dEle, que é o nosso Redentor. Damos-te graças pelas histórias da Tua Palavra que nos falam dEle e confirmam a nossa fé. E damos-te graças porque isso se realiza também em nós, todos os dias. Quando o Senhor também é tudo isso para nós. Muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra esta noite, pela vida dos irmãos, do pastor Marcos. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Podem sentar um pouco, irmãos? Quero chamar a vir aqui à frente o reverendo Sandro. Hoje nós temos visita, bastante visita. Se vocês, quando eu não enxergo lá no fundo, quando eu estou aqui na frente, quando estou lá no fundo, não enxergo aqui na frente. A não ser quando eu estou com óculos. Mas quando eu olhei lá para trás, vi aquela multidão, fiz assim, ó. Que legal, estão conosco os irmãos lá do Parque das Flores. E eu vou pedir aqui ao reverendo Sandro, por favor, que nos apresente. Ele é pastor lá com os irmãos. E temos duas visitas aqui, vindo aqui com Eduardo. É isso, né? Marcos Nascimento, é isso? E Margarete. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, tá? Deus abençoe muito a vida de vocês. São lá da Comunidade da Graça. Leve um abraço lá para os pastores, para os... Não sei quantos pastores tem lá, tem bastante. Então vocês vão gastar um bom tempo dando abraço lá para eles. Mas manda nosso abraço para eles todos, tá bom? Sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui com os irmãos. E o pastor Sandro, eu estou de férias agora. E nas quartas-feiras a gente quis fazer algo diferente. Trazer alguns irmãos do Parque das Flores para estar em comunhão com os irmãos.
Então, nessas 3 quartas-feiras, hoje e as próximas 2. E eu pedia que os irmãos do Parque das Flores se colocassem em pé, por favor, para que a igreja pudesse vê-los. Temos ali, à medida que eu for falando, levante a mão, por favor, tá? A Helenice, minha esposa, a Miriam Raquel, minha filha, o Vinícius, a Paula Priscila, minha filha, o Paulo Felipe, meu filho, levanta a mão, filho, isso, a irmã Celsa, isso, o Wilson, levanta a mão, ao lado do Wilson tá o Gustavo, né? Gustavinho, levanta a mão, Gustavo, bem alto. Isso. O Fábio, o pai do Gustavo, o Marcos, é o filho da Celsa. Ali atrás, a irmã Maria, o marido dela, o irmão Ronaldo, a filha deles, a Denise. Do lado, o Aleph, a namorada da Denise. Levante a mão, por favor. Faltou dizer alguém ainda? Lá atrás tem o Tiago aqui também, aqui na ponta. É que ele é muito grande, né? Então, e tem o Gustavo também está aqui na ponta, outro Gustavo, tá? Foram todos, irmãos? Então. Irmãos, gostoso vocês terem vindo. Muito obrigado pela visita. Foi uma surpresa, bem gostosa. Muito obrigado mesmo, tá bom? Podem sentar. Alguns eu nem conhecia. O Ronaldo, eu não lembro tê-lo visto lá ainda, Ronaldo. Então foi um prazer conhecê-lo também, você e a esposa, tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos cantar um cântico, pode ser, reverendo? Eu pedi para o pastor cantar o último cântico, ele vai nos dirigir no cântico Quem nos separará do amor de Cristo. A letra está lá, ó. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. As meninas vêm ajudar? As meninas vêm ajudar? Meninas, vocês estão convocadas, as filhas. Vem lá. Vem aqui ajudar o pai, o conjunto familiar. A primeira dama está brincando? Cadê a primeira dama? Vem também, primeira dama. Bom. Nada poderá nos
assim, irmãos, que Deus abençoe, que a companhia de Jesus Cristo seja a boa companhia do restante da semana. O convite que a gente faz para todos vocês é que mantenham a assiduidade, esse conjunto de estudos. Todos nós aprendemos. Quero lembrar, nesse mês, pelo que eu entendi, a Aline vai dar aula para as crianças toda quarta-feira. Melhor ainda, Aline, que Deus abençoe, tá? Então não só as crianças do Parque das Flores, mas também as nossas crianças vão poder acompanhar a aula também com a Aline. Que Deus abençoe. Boa semana para todos.